Aí o pessoal fala, é tudo fake, é tudo fake. Eu, ao invés de eu só falar, é tudo fake, não, eu prefiro ir lá pessoalmente ver qual é fake e qual que não é. Eu participei do João Kleber já. Esse foi engraçado e eu não encontro mais na internet, mas esse aí foi muito legal. Como que foi, João Kleber? Vai, agora melhorou a situação. A Eliana já tava boa, agora o João Kleber tá melhor. Vai lá, pelo amor, conta isso. O do João Kleber, olha, a diferença de um pro outro foi de 1 ano, inclusive, justamente eu sei essa parte porque a lembrança é de, na época do João Kleber, eu ainda tava no fim de um namoro. E o da Eliana, tipo, foi 1 ano depois. Então, era literalmente, eu tava solteiro mesmo. Então, né, não era exatamente 100% fake o da Eliana. Aí, vamos voltar pro João Kleber, que foi a ordem dos fatores. O João Kleber foi quase na mesma época que eu apareci no programa do Datena. Então, o João Kleber foi assim, um amigo meu trabalha lá com o elenco, né, da Rede TV e tal. Ele chegou para mim e pro Salomão Roma, né, aquele que faz stand-up, que a gente trabalhou junto com o stand-up, a gente falava lá no programa de rádio do Diguinho Coruja, e hoje o Diguinho tá lá no programa do Gentili, né? Então, mas assim, o que acontece? A gente fazia vozes, piadas, tal, e o Salomão era conhecido como o campeão das piores piadas do mundo. Né? E eu fazia a voz do Alf, do Maluf, etc. Aí a gente chegou e falou: vamos tentar fazer uma zoeira? Aí a gente combinou, né, com o cara lá e com o Diguinho, da gente divulgar pro nosso dia, tipo, ter bastante gente zoando o Salomão no vídeo, né? Porque aí chamaria bastante atenção. Por quê? A gente tentou fechar um restaurante para fazer stand-up lá na Liberdade. E os caras falaram, não, vocês têm que ser famosos, vocês não são famosos, a gente não pode fechar com vocês, não sei o quê. Falei, não, se a gente, o que a gente tem que fazer para poder aparecer aqui? Se vocês aparecerem na TV, aí a gente fecha. Eu falei, mas qualquer programa serve? O cara falou, qualquer programa serve. Qualquer mesmo, né? Aí o cara, sim, beleza. Aí no dia seguinte, a gente conversou com esse nosso amigo e ele conseguiu botar a gente pro João Kleber, porque eu tava precisando de um dinheiro mesmo, ganhei 150, ele 150. Então, fomos lá, né? Tipo, café da manhã, almoço, janta e viagem de volta, tudo por conta da Rede TV. Aí, lógico, eu sou aquele cara, né, com muita fome, como até não querer mais. E aí a gente se preparou para aquilo. Era para ir eu, ele e o sobrinho do Luciano Zafir pra gente fazer o negócio. Só que o Pedro Imitador, Peraí, vocês iam fazer o quê? A gente ia... Uma história que a gente criou junto com o pessoal do programa, né? Que, assim, como o Salomão toda hora ele só se dava mal com mulher, tipo, ele começa a namorar, a menina trai com o irmão dele. Ele começa a namorar outra, trai com o melhor amigo dele. Começa a namorar outra, trai com, sei lá, com o sobrinho dele. Então, sempre ele é trocado por alguém. Nelson né? Rodrigues, é isso. É bem nisso mesmo, esse é o Salomão Roma, né? Aí, situação. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aquela ideia do American Pie, né? Que o cara, tipo, tava transando na frente da câmera webcam, e vamos jogar isso na história. Aí o que os diretores lá falaram? Bom, pode ser, então vamos lá. Né, o Salomão, né, muito banana e tal, e o melhor amigo dele era o Pedro Imitador. Né, e que a menina que tava namorando o Salomão teria dado em cima de mim, e aí os caras ligaram o Skype para mostrar a menina tentando me pegar lá no meu quarto e tal, e mandava para ele, só que acabaram mandando link para um monte de gente. Essa é a história que foi criada. Era para eu ser o talarico da história. Mas isso é o teste de fidelidade? Não, era o outro, era o Você na TV, que também é do João Kleber. O teste de fidelidade foi mais. Mas essa história era para ser como se fosse real. A ideia era que assim, a gente tava lá para eu e o Pedro na história, a gente estaria revelando para o Salomão. No teste de fidelidade, geralmente a pessoa tá assistindo o outro, né? Então assim, essa é a maior diferença, na verdade, dos dois. Aí o que acontece, né? O Pedro, ele sumiu do nada. Tipo, ninguém conseguia falar com ele, não conseguiram buscar ele. A gente tava lá na TV esperando ele e, putz, tá quase na hora de gravar e ele não tá. Aí falaram, pô, tem uma moça aqui que a amiga dela também não veio. Né? E o filho dela também participa de coisa de TV e tal, e aí ela tá aqui para gravar, mas não tem. Vamos tentar misturar as histórias? Tá bom. Aí, beleza. Aí aparece a moça lá, né? Tipo, meio feia e tal. Tipo, mano... Não era ao vivo, era gravado. Era gravado, mas fingia ser ao vivo. Olha, tô gostando muito. Olha, tá, genial isso aqui. O mais legal é que são altas revelações. E no contrato, essa é a melhor parte do porquê que eu posso falar hoje. No contrato, estava escrito ali que durante 2 anos eu não poderia falar sobre. Não falou se depois disso eu não poderia falar os detalhes do batidor. E como foi, tipo, 2012, 2013...
Olha só. Detona aí, vamos lá, que agora, nossa, isso vai ser genial. Então, aí, dentro do camarim tava eu e o Salomão, trouxeram a menina lá, né, e o produtor e o co-diretor lá, não lembro o que era direito, a gente começou a criar a história. Pra quê? Aí, então, a nova história era, o Salomão é um bananão, como sempre, não se dá bem com mulheres, como sempre, e aí eu resolvo arranjar uma namorada pra ele, sem avisar ele. Qual que foi o lance da história? Que já aproveitamos o lance de Orkut e Facebook e tal, tava no fim do Orkut, começo do Facebook, aquela coisa toda. Então, a ideia era que eu criei um perfil falso dele para conseguir encontrar alguém para ele. Olha, vocês estavam criando, basicamente, vocês estavam criando um curta-metragem aí, né? No fim 10 minutos antes da gravação. Caramba! Tipo, foi no improviso, porque, tipo, já que um faltou e tal, a gente arranjou outra pessoa que também a amiga faltou, bora criar uma história. E tem que ter revelação, né? Tem que ter o plot twist sempre, né? Exato. E tinha muita coisa que aconteceu naquele dia que eu não esperava, além desse fato do moleque não ir, né? Conta, então, assim, conta aí, pelo amor de Zeus, então, conta aí. Agora você vê, a história mudou de o melhor amigo do Salomão e eu revelando que a namorada dele estava traindo ele comigo, acabou pulando a história para eu arranjar uma namorada pro Salomão porque ele não consegue mulher. A história trocou dessa forma. Só que o duro foi como que a gente foi tentar levar adiante, porque eu sou ator, o Salomão não é ator, e a menina é mãe de um garoto ator. Então, era uma coisa meio doida, tipo, só eu sabia atuar, e eu tava me segurando para não rir da história na hora da gravação. Por quê? Junta o fato da nossa história já ser meio doida, que é eu arranjar uma namorada pro Salomão, criando um perfil falso para ele. Aí, mais o fato do João Kleber toda hora falar o pra câmera. E aí, tipo, o pessoal vai falando no ponto as histórias, e aí confundiram o João Kleber nas histórias e botaram uma atriz fingindo ser psicóloga. E a coisa foi derinholando de uma forma. Pra entender, peraí. Pra entender. O programa, todo o programa era gravado, mas o João Kleber estava assistindo também ao mesmo tempo. Então, é assim. Não foi que isso era um curta-metragem que vocês fizeram, sei lá, curta-metragem entre aspas, fingindo ser verdade. Então, o João Kleber, ele estava na nossa frente na hora da gravação. A gente criando a história era só para os caras poderem passar no ponto para ele saber qual é a história. Entendi. Então, assim, o João Kleber, nesse momento era só da criação ainda. Então a gente no camarim é criando a história e a gente no palco era contando a história pro João Kleber, para poder ser a revelação pro Salomão. A única coisa genial do Salomão é que, como ele tinha madrugado participando do programa do Diguinho Coruja, então ele tava com os olhos vermelhos, parecia que ele tava com raiva, mas era sono. Realista, né? Foi uma realista. E ele fingindo ser uma pessoa íntegra, assim, todo mundo sabia que ele era o maior zoeiro, mas ele lá falando, não, eu sou um cara íntegro, todo mundo isso e aquilo, e você é o zoeiro, e não sei o quê, e eu ali me segurando pra não rir. E a câmera tentando me pegar só na hora que eu não tô rindo, mas tava difícil. E aí, sempre misturam histórias no meio do programa. Então, antes de dar o resultado de uma, chamam outra turma de outra história e sentam do lado. Aí me vem um cara... e aí me vem lá dois casais, que um dos caras parece o compadre Washington. Aí eu, pra quê? Eu começo a me segurar, eu coloco a mão na cara, assim. E eu não consigo. E todo mundo vê, na hora que a câmera vem pra mim, eu segurando pra não subir o lábio. Peraí, calma, pra entender. Esse daí não era um found footage, isso é aquele que vai a pessoa no palco... Isso. Porque eu tava misturando aqui, com aquele teste de fidelidade que a pessoa fica falando como se fosse uma câmera. Esse é o palco, é o das pessoas falando. Você tava no palco, sobre. Aquela atuação que os caras fazem, toda aquela atuação que um brigando com o outro, que sai porrada, é obrigado a sair luta no final, né? Na verdade, não é obrigado a ter luta. Tipo, se tiver uma briga, não pode ter soco. Eles têm umas regras específicas, né? Se bobear, eu devo ter o papel em algum canto se minha mãe não jogou fora, né, dos contratos lá. Mas foi muito engraçado por causa disso. Tipo, então era eu para revelar pro Salomão que arranjei uma namorada para ele, fazendo um perfil falso para ele. E aí, beleza. Aí a menina tinha que ficar lá de fora até o João Kleber chamar. Mas demorou. Foi uma meia hora até a menina ser chamada e eu não sabia como enrolar mais. E no ponto, porque tem que enrolar! Porque assim, quanto mais tempo enrolar, melhor, tal. Aí, beleza. Só que aí, quando, já tinha falado bastante coisa, aí o João Kleber falou, não, mas também tem uma outra história aqui, aí mostra dois outros casais que é de outra história que tinha nada a ver com a gente. E aí bota esses dois casais lá dentro. E aí, ficam revezando. Compadre Washington
O compadre Washington era um desses dois casais. E eu me segurando pra não rir, porque o cara sentou do meu lado. E o cara é muito parecido com o compadre Washington. Eu pensei, porra, será que não é o próprio? Aí eu, pô, beleza. E era um programa que era pseudo sério. Né? A gente tem que fingir que é sério, por mais que a história seja bizarra. Aí, beleza. Pergunta. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Esse daqui, eu tô adorando isso aqui. Se você rir no meio, eles vão cortar, porque é gravado. Sim. Eles têm que cortar. Mas aconteceu isso? Quase. Por pouco, não vou dizer. Assim, é que realmente tava difícil de me segurar. E olha que, mesmo sendo ator, eu tava com uma dificuldade tão grande que dava pra... Até os câmeras estavam rindo. Aí você vê o câmera rindo, você não aguenta, né? Exatamente. Eu me segurando assim ao máximo, tava difícil. Aí, beleza. Aí o João Kleber, com aquele negócio de vamos para, não sei o que, tem o livro do Alexandre Frota aqui dentro do sei lá, do cofre. E aí do nada muda a propaganda, depois volta pro outro casal. Aí quando voltou pra gente, falou que era hora da revelação. Aí eu falando, e eu não sabia mais o que falar. Aí o João Kleber falou: não, então, agora, Salomão, espera, entra tal menina aqui pra conhecer o Salomão. Aí o Salomão, ué. E o Salomão se segurando também pra não rir. E com aquele olho vermelho, parecia que ele ia chorar. A menina, na história, ela era ex dele, era uma ex? Não, a menina era uma menina que gostou dele pelo perfil falso e queria conhecer o verdadeiro. Ah, tá. Né? A história, basicamente assim, o resumo, né, do meu lado com a menina era, eu criei o perfil falso do Salomão, e aí eu conheci a menina e expliquei pra ela que aquele perfil não era meu, era do meu amigo, que eu tava tentando arranjar uma namorada pra ele. E aí... ela viu as fotos, eu contei a história dele e ela se interessou em conhecer o Salomão. E aí, por isso que a gente combinou no João Kleber. Essa é a história de pano de fundo desse lado. Do outro lado era o Salomão. E os nomes eram os nomes verdadeiros? Sim. Nas regras, tem que falar. O primeiro nome tem que ser o verdadeiro. Porque aí. Era só o primeiro nome que falava. Tipo, dificilmente se fala o completo. Só que no caso do Salomão. Não era melhor inventar outro nome? Eles não deixam. Tipo, porque, tá assim, nas regras. No seu caso, por exemplo, o seu personagem, você não teve problema com a sua pessoa, com o seu personagem, que você não fez nada. Agora, o outro lá que, sei lá, traiu, ou sei lá, corno. Se bem que nessa história não, né? Nessa história não teve um vilão, um cara que teria problema. Nessa história especificamente foi tranquilo. Mas, sim. Né? Mas o pior de tudo é que eles tinham a pseudo-advogada psicóloga. Nossa. Né, que ficava lá só jogando lenha na fogueira. Nossa. Eu queria entender como não dá pra rir, como não rir, né, nessa história. Eu não sei. Não, o mais engraçado é que depois eu tenho que contar essa atriz psicóloga anos depois do que ela fez. Eita. Mas vamos continuar aqui primeiro. Aí ela tava lá, e aí eu explicando a história, né, que eu fui lá, conversei com a menina, expliquei que eu não era o Salomão, e ela queria conhecer o Salomão e tal, por isso que a gente marcou lá. Aí a psicóloga lá, tipo, sei lá se ela tava bêbada ou coisa do tipo, ela começou a falar que, na verdade, a menina ficou afim de mim pela aparência do Salomão e não do Salomão e tal. Uma coisa muito doida, assim. Eu, porra, o que essa mulher tá falando? Então, mas eu acho que tava no roteiro dela também. Ela inventou o roteiro junto ou não? Ela tava separada? Ela tava improvisando, porque o roteiro que a gente improvisar, criou... Olha que arte! Isso é arte, pessoal! O pessoal fala mal do João Kleber. Isso é arte pura! Olha... Assim, o João Kleber, ele só não é uma pessoa muito boa, assim, para conversar, né? Ele não gosta muito... Né? Porque, assim, peraí, deixa eu fazer um disclaimer que eu tô sendo irônico falando que isso é arte pura, tá? Mas eu tô impressionado porque, assim, é muita improvisação. Então, assim, é interessante. É um Nelson Rodrigues sei lá, do inferno. Fazendo o Nelson Rodrigues. É o Nelson Rodrigues do inferno. A melhor resolução. Por aí mesmo. Não, agora pensa na situação. Quando finalmente entrou a menina e tal... Aí o Salomão não sabia o que fazer, e ele, tipo, ele segurava para não rir, aí ele conseguia fingir que era raiva, ele segurando a risada. Aí, tipo, aí a menina entra, oi, Salomão, não sei o quê, ela toda fofinha pra cima dele, e ele fala, tipo, aí o João Kleber fala, não, mas aproveita, conversa com a menina, ela tá aí agora, na sua frente. Aí, não, primeiro eu quero me resolver com ele, depois eu resolvo com ela, e não sei o quê. Aí pronto, aí foi-se, aí terminou o negócio. Então o resultado foi o Salomão, né, que não conseguia a namorada, ficou puto porque não gostou da menina que apareceu. Você estava falando que o João Kleber, o pessoal deve estar até se perguntando nisso, que o João Kleber não é uma pessoa
fácil de se conversarem. Ele deve ser uma pessoa insuportável. Eu posso dizer, ele deve ser uma pessoa insuportável. Certo? Deve ser uma estrela insuportável. Assim. Então, vai lá. Nos bastidores, né, o João Kleber é aquela coisa. Ele, assim, se algum fã quer tirar foto ou pegar autógrafo, ele pede pro segurança segurar o fã. Ele não quer chegar perto. Literalmente, assim, ele se concentra a tal ponto que, tipo, ele nem quer chegar perto das pessoas, mesmo dos fãs. Então, assim, é como se ele não gostasse do carinho dos fãs, por assim dizer. Não sei se é esse o motivo, né? Porque, de verdade, só se eu tivesse na pele dele para saber qual é o pensamento, né? Mas o que eu prefiro acreditar é que seja porque ele estava concentrado, porque era um dia cheio de gravações. Não. Espero. Não é isso. Eu sei que não é, mas eu esperava que fosse. Inocente, rapaz inocente. Não é isso, não. A sua frase acabou de remeter novamente ao compadre Washington. Sabe de nada, não sabe de nada, inocente. Grande filósofo.